é um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Meus irmãos, o que eu aprendo aqui? Não adianta nada a gente orar, clamar, ler a Bíblia, ter devocionais todos os dias, cultos familiares, vir ao culto, participar de uma reunião abençoada como essa, se não pegarmos aquilo que a palavra falou aos nossos corações, vinda de Jesus, e não colocá-las em prática. Nós sabemos, e isso é muito claro para mim, que o mundo está dividido em duas partes. Não vou dizer nem 50%, 50%, porque isso não é verdade. Porque muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Poucos. Mas está dividido. Aqueles que são de Jesus, são de Deus, ouvem a voz de Jesus, porque são ovelhas de Jesus, e praticam a palavra dele, e os outros que não são. Não tem aquela história de unção? Você crê na unção? Creio. Uns são, outros não são. É verdade. O fato é que está dividido o mundo, irmãos. Isso está dentro da igreja. Jesus disse que importa que o joio cresça no meio do trigo, porque no dia da colheita haverá separação. Mas nós sabemos, como foi dito aqui, onde é que estamos pecando. E o pecado começa na falta da prática da palavra. Quando Deus fala para pedir perdão, e a gente não perde. Quando Deus diz assim, não seja áspero com a esposa, e às vezes a gente é. Quando Deus diz assim, se entregue pela sua esposa, como Jesus se entregou pela igreja, a gente não se entrega, a gente se omite. Quando a palavra de Deus diz assim, abandone os prazeres da carne, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E a gente precisa sair daqui, irmãos, decididos a praticarmos isso que foi falado aqui. Vários textos foram lidos aqui, vários textos pertinentes. Agora a gente precisa entender o seguinte: por que Deus não ouve a minha oração? Ele ouve, só não vai responder porque você está em pecado, e você precisa abandonar o seu pecado. E quando abandonamos o pecado, diz a palavra, nós alcançamos misericórdia. Irmãos, isso é prática da palavra de Deus. Quando Deus diz assim, aparte-se da aparência do mal. Eu estava comentando com a minha esposa isso. Tem uma moça lá na Fundação Casa, novata, né? Chegou de outra Fundação Casa que foi fechada, e mandaram para cá, para Itaquera. E eu falei para ela, conversando com a minha esposa, tem uma moça lá que está me olhando. Aí ela falou uma coisa, não foi muito agradável, me incomodou. E aí ela disse assim, minha esposa, falou assim, afaste-se da aparência do mal. Aí eu olhei para ela e falei assim, mas você acha aquela aparência do mal? Acho não, tenho certeza. Então o que eu tenho que fazer, meus irmãos? Se ela vier, eu saio. Eu cumprimento numa boa e saio daquele ambiente. Porque o salário do pecado é a morte. E o diabo está nos rodeando, como diz o apóstolo Pedro, né? Ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão. É a primeira vez no Novo Testamento que o leão é comparado ao diabo, buscando a quem possa tragar. Quando o apóstolo Pedro diz bramando como um leão, o diabo está doido para nos levar para o pecado, e o pecado nos traz morte. Mas a prática da palavra, orarmos sem cessar, orar o tempo todo, buscar a Deus, eu duvido que quando você estiver diante do seu pecado, você vai colocar lá, antes de pecar, deixa eu orar, Senhor, abençoe minha masturbação. Duvido que você vai falar isso para Deus, duvido. Senhor, daqui a pouco eu vou falar umas boas palavras, como é que fala? Poucas e boas para minha esposa, me ajude. Não, você não vai orar desse jeito, porque se você orar, vai ser, Senhor, segure-me, me dê domínio próprio, me ajude a praticar a sua palavra,
porque a minha esposa precisa entender que eu sou autoridade na minha casa. A igreja precisa ver em mim um exemplo de autoridade. Mas não adianta nada a gente só ouvir a palavra de Deus, só ouvir a palavra de Jesus. E um pouquinho antes, o contexto desse texto, como eu disse aos irmãos, todo texto tem seu contexto. Jesus está falando assim: a árvore boa, ela traz bons frutos. A árvore má traz maus frutos. Não tem como, né? Um pé de jaca dá bananas. Ele está dizendo dos seus discípulos que estavam seguindo Jesus. E ele está dizendo que as nossas práticas são os nossos frutos. Se somos maus, como foi Judas Iscariotes, é porque ele era mau. E os demais buscaram fazer a vontade de Deus, como o apóstolo Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Aleluia. Irmãos, mas não adianta nada ouvir isso se não praticarmos, amém? Então tem um desafio aqui: praticar isso. O papelzinho que nós rasgamos é simbólico. Por quê? Porque se eu não abandonar lá o meu pecado, Deus vai continuar não ouvindo as minhas orações, no sentido de não responder. Não vai responder, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Isaías, né, foi lido, e é fato. E a gente precisa colocar em prática, irmãos, porque o mundo está dividido, né? Eu termino com uma piadinha. Gosto de piada, gosto mesmo. Chegou um bêbado dentro de um carro, dentro do ônibus, o ônibus lotado, e ele estava embriagado. Ele olhou assim: 50% aqui é sem vergonha, e outro 50% não respeita ninguém. O motorista ficou nervoso, freou. Onde é que está o sem vergonha? Onde está quem não respeita ninguém? Ele falou: agora misturou tudo, não sei onde está ninguém. Assim é a igreja, irmãos. Tem gente que busca Deus e pratica a palavra, e tem outra metade, ou não digo metade, outra parcela que não pratica a palavra. E aí, queridos, como é que ficamos diante de Deus? Com a sensação de que Deus não está nos ouvindo. Aí Ele vai dizer assim: abandone aquele seu pecado de estimação, confesse, concorde com Deus. A palavra confessa vem da palavra grega homologel, que é o termo da homologação que a gente vai fazer quando nós somos demitidos. Homologar é concordar. E quando nós concordamos que temos um pecado de estimação que está nos impedindo de sermos abençoados por Deus, aí nós vamos seguir uma vida prometida por Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé, vamos orar nesse momento. Tive que dar uma simplificada aqui na mensagem, porque minha esposa está me aguardando em casa, e aí eu vou lá para Guarulhos agora, não é brincadeira não, mas antes eu quero comer o lanche do Paulão. Não vou ficar sem comer o lanche do Paulão. Vamos orar? Ô Roberto, vem cá orar, vem cá. Ora, porque a minha avó está indo embora, eu preciso dar aula da IBD amanhã e pregar amanhã. O Roberto vai orar para nós. Pai, como servo anseia pelas correntes das águas, a nossa alma anseia pela Tua santa e gloriosa presença. Pai, eu peço uma bênção toda especial por cada irmão que está aqui presente. Tu conheces os corações de cada um, supre as necessidades físicas e principalmente as necessidades espiritual. Te louvamos, Pai, pela vida do pastor Luiz Carlos. Toma o teu servo tua santa mão, para que cada dia ele venha crescer em graça e conhecimento da tua santa palavra. Esteja abençoando a família de cada irmão que está aqui presente e os parentes, aonde que ele se encontra, possa ser guardado por ti. Ouve a nossa súplica, te pedimos essas bênçãos, não porque os teus servos que estão aqui merecem, não, é porque nós confiamos no nome santo e bendito de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Diz a palavra: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todos vocês entregaram a vida a Jesus? Levantem uma de suas mãos. Se todos vocês creram em Jesus como Senhor da sua vida, então você pode ter certeza
que Jesus já te libertou. Amém? Amém? Creia nisso e viva desta maneira, pela fé, em nome de Jesus. Amém? Bruno, não falamos do Bruno, não. Não podia ir embora para casa sem essa. Amém. Cortando o Bruno um pouquinho aqui. Aquele que veio a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Isso eu peguei firme algum tempo que eu passei dificuldade tremenda e estava abalado, mas eu peguei firme nessa palavra. O Senhor nunca me abandona. Ele falou, nunca me abandona, Ele vai estar comigo. A igreja pode te abandonar, qualquer coisa pode te abandonar, família pode te abandonar, mas Deus nunca te abandona. E é nesse versículo que você acabou de falar agora. O rapaz ali parou, um motoqueiro, um motoboy, motociclista, sei lá, né? Uns monstroqueiros, ele parou, pediu uma oração agora, e ele falou exatamente, eu fui da igreja, fui batizado, tá? E eu chamando ele, vamos entrar, vamos lá, o culto dos homens, tá para você. Exatamente isso, a pessoa se sente abandonada, envolvida nas drogas, batizado, crente, mas precisa voltar ao braço do Pai. E eu vou orar por ele agora, onde que ele estiver, né? Senhor Deus e Pai, no Teu nome, Jesus, eu peço pela vida do Wellington, Senhor, que me parou aqui no portão, Senhor, pedindo pelas Tuas misericórdias, Jesus, pedindo por libertação da vida dele, que ele já foi, Senhor, ele creu em Ti, foi batizado, Senhor, mas está vivendo uma vida, Senhor, não conforme a Tua palavra, conforme o Luiz pregou aqui, o pastor Jesus, ele não vive conforme, Senhor. Senhor, nós pedimos pelas Tuas misericórdias na vida dele, Deus. Proteja aquela vida, traga ele de volta ao Teu aprisco, Senhor, para ele sentir o Teu afago, Jesus, para ele sentir o Teu amor, Jesus, para ele sentir, Jesus, protegido por Ti, ó Deus, para ele saber que Tu tens uma vida nova para ele, Senhor. Ó Deus, abençoa onde ele estiver, Senhor, e toca no coração dele, faça arder o coração dele, Senhor, com a Tua presença, e ele sentir, Senhor, que Tu estás com ele, em qualquer momento da vida dele, mesmo que ele esteja longe, Tu estás com ele, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, então a gente está finalizando agora. Solta o vídeo aí para mim, por favor. Enquanto estiver tocando essa música, que eu quero que vocês ouçam a letra, é uma poesia. Eu vou pedir para todos vocês virem aqui para a gente tirar uma foto, para a gente já ir lá para trás para comer. Solta o vídeo aí para mim, por favor. Pode vir aqui na frente todo mundo. Só ouve a letra enquanto a gente tira a foto. Cadê o Rogério? Rogério, tira a selfie. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo quem nunca pensei. Talvez o que o universo espera de nós.